Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos a microscopia eletrônica, a célula procariótica e eucariótica. Veremos algumas diferenças que existem entre as células. Veremos também as biomembranas e as suas características. Na aula anterior, nós paramos na parte que falava do microscópio, da microscopia fotônica ou óptica, que é aquela que utiliza a luz visível para visualizar as células e outras estruturas com o microscópio fotônico. Agora nós veremos a microscopia eletrônica. O primeiro microscópio eletrônico foi construído no início da década de 1930, mas seu emprego no estudo das células começou mais tarde, na década de 1950. Nesse meio tempo, os citologistas desenvolveram diversas técnicas de fixação, de coloração e de corte apropriada para o microscópio eletrônico. Então, o microscópio eletrônico, ele foi um grande avanço da ciência, porque através do microscópio eletrônico é possível observar a célula com mais detalhes, né? Foram desenvolvidas diversas técnicas de fixação, de coloração e corte, que permitem visualizar as células com mais detalhes, permitindo que fossem feitas diversas descobertas sobre as estruturas que constituem a célula. A microscopia eletrônica revolucionou a citologia, porque possibilitou estudos bastante detalhados da estrutura interna das células. Para se ter ideia, enquanto microscópios fotônicos fornecem aumentos máximos de 1500 vezes, os microscópios eletrônicos operam com aumento entre 5.000 e 100.000 vezes ou mais. Então, o microscópio fotônico, que usa a luz visível, ele tem uma limitação, que é o comprimento de onda da luz visível. Dessa forma, ele só consegue aumentar no máximo 1500 vezes e não permite visualizar muitos detalhes internos da célula. Já o microscópio eletrônico, ele utiliza feixes de elétrons, que tem o comprimento de onda de apenas 1 nanômetro e permite aumentar até 100.000 vezes a imagem da célula, permitindo ver muitos detalhes do interior da célula. Os microscópios eletrônicos utilizam feixes de elétrons em vez de luz. Dessa forma, eles podem obter baixos limites de resolução, bem menores do que o do microscópio fotônico. Enquanto no microscópio fotônico o limite de resolução é de 0,25 micrômetros, nos microscópios eletrônicos o limite é de 0,001 micrômetro, que é 1 nanômetro. Fazendo os cálculos, concluímos que o limite de resolução do microscópio eletrônico é cerca de 250 vezes menor que o do microscópio fotônico. Seu poder de resolução, portanto, é 250 vezes maior. Em relação ao olho nu, o poder de resolução do microscópio eletrônico é cerca de 100.000 vezes maior, já que o olho humano ele consegue enxergar uma partícula de 100 micrômetros, né, que é 0,1 milímetro. Já o microscópio eletrônico é 0,001 micrômetro, aí dividindo 100 micrômetros por 0,001 micrômetro, o resultado é 100.000 vezes maior, né? Então o microscópio eletrônico tem um poder de resolução 100.000 vezes maior do que o olho humano. Então dá para ver muitos detalhes da célula. Dá para ver o núcleo, dá para ver mitocôndrias,
Dá para ver as membranas celulares, dá para ver as organelas como o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense. Então ele permitiu fazer muitas descobertas sobre a célula e diversos estudos também. Aqui nessa figura, nós vemos uma cientista manipulando um microscópio eletrônico. Então esse equipamento aqui é um microscópio eletrônico, que ele usa feixes de elétrons, né? Elétrons é a partícula que produz a eletricidade, né? Todos os átomos possuem elétrons. E a eletricidade, ela é gerada pelo movimento dos elétrons. Então, o microscópio eletrônico, ele usa feixes de elétrons, que tem um comprimento de onda menor do que o da luz visível. Então, isso permite obter muitos detalhes da célula. Aqui nessa figura B, é uma fotomicrografia de corte de um linfócito, então, obtida para um microscópio eletrônico de transmissão com aumento de 4.500 vezes. Véio. Um aumento de 4.500 vezes já dá para ver tanto detalhe assim, né? Essas partes, essas listras são as membranas, né? As membranas. Essa parte mais escura é o núcleo da célula. Então, se com 4.500 vezes já dá para ver esses detalhes, imagine se aumentar 100.000 vezes, né? Que o microscópio eletrônico ele pode aumentar até 100.000 vezes. Então aí permite visualizar muito detalhe da célula, né? Fazer muitos estudos e muitas descobertas sobre a célula. Então o microscópio eletrônico foi um grande avanço da ciência e contribuiu bastante para a biologia e a citologia. A visão que tem hoje em dia sobre a arquitetura da célula foi elaborada a partir de estudos com microscópios eletrônicos de transmissão. Nesses aparelhos, se observa material biológico cortado em finíssimas fatias entre 30 nanômetros e 60 nanômetros de espessura, equivalente a cortar uma célula em aproximadamente 200 fatias. A microscopia eletrônica produz imagem em preto e branco e bidimensionais, ou seja, em duas dimensões. Assim, para imaginar como são as células e a organela em três dimensões, os citologistas tiveram de realizar, e ainda têm, um minucioso trabalho de reconstrução da tridimensionalidade celular, a partir de cortes sequenciais em diferentes planos. Então, para chegar ao modelo atual de célula em três dimensões, com todas as organelas, tudo bonitinho, foi estudos feitos a partir de microscópio eletrônico. As imagens obtidas são em duas dimensões. Então, os cientistas reúnem diversas imagens em duas dimensões e, utilizando também a imaginação, eles conseguem produzir um modelo de célula em três dimensões. O pensamento e a imaginação, aliados às técnicas microscópicas e bioquímicas de investigação, são as principais ferramentas utilizadas nos estudos das células, que permitem viajar ao mundo microscópico e compor os modelos tridimensionais e funcionais da célula viva. Para construir os modelos de célula, os cientistas reúnem diversas evidências, imaginando cenários que não podem ser visualizados diretamente, mas que podem ser testados e validados por meio de experimentos. Nem tudo que se sabe hoje em dia sobre a célula pode ser visualizado diretamente pelo microscópio eletrônico, mas através da imaginação os cientistas conseguem construir modelos e formas de estruturas celulares que podem ser testados e validados por meio de experimentos, já que mesmo o microscópio eletrônico, com toda a sua capacidade, não permite ver diretamente o que acontece na célula, já que o microscópio eletrônico ele analisa as células mortas,
e cortadas em finíssimas fatias. Então, o cientista tem que utilizar a imaginação para construir modelos baseados em evidências que podem ser testados e validados por meio de experimentos. Agora nós veremos as células procarióticas e eucarióticas. Através do microscópio eletrônico foi possível descobrir a existência de dois tipos de células. Existem as células procarióticas, que são típicas de bactérias e de arqueias. A palavra pró significa precursor, vem do grego, e carion significa núcleo. Então, procarióticas são aquelas células que não apresentam núcleo. O material genético fica no citoplasma e são encontradas em bactérias e arqueias. Já as eucarióticas, eu vem do grego e significa verdadeiro, e carion significa núcleo, então eucariótica significa verdadeiro núcleo. Então são aquelas células que apresentam núcleo, que é uma região que tem uma membrana de duas camadas chamada de carioteca ou envelope nuclear, que separa o DNA do citoplasma. Então nas células eucarióticas, o DNA não está no citoplasma, ele está dentro do núcleo, separado pela carioteca ou envelope nuclear. As células eucarióticas são presentes em todos os seres vivos, exceto nas bactérias e nas arqueias, né? A eucariótica está presente em protozoários, em fungos, em algas, em plantas, em animais, inclusive o ser humano, né? Que o ser humano pertence ao reino dos animais, então nós também possuímos células eucarióticas. As nossas células possuem núcleo no seu interior. Então, organismos constituídos por células procarióticas são chamados procariontes, que são as bactérias e as arqueias. Os que apresentam células eucarióticas são os eucariontes, que são animais, plantas, protozoários, fungos, algas. Então existem esses dois tipos de células, procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas vêm do grego. Protos significa primitivo. Eu havia falado também que é precursor, né? Então também vem do protos, que é primitivo. E carion é núcleo. Então, procarióticas são o primitivo núcleo, né? Porque elas ainda não têm núcleo. Então é o primitivo núcleo, ainda não apresenta o núcleo, separando o DNA do citoplasma. São mais simples do que as eucarióticas. O citoplasma não tem estruturas membranosas, nem núcleo, né? As procarióticas, além de não possuir núcleo, elas também não têm as estruturas membranosas, como o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, elas também não têm essas estruturas, né? O cromossomo bacteriano concentra-se em uma região chamada nucleoide, já que elas não apresentam núcleo com a carioteca, elas apresentam uma região chamada nucleoide, onde esse cromossomo bacteriano fica no citoplasma, nessa região. Já as células eucarióticas vêm do grego eu é verdadeiro e carion é núcleo. Tem o citoplasma repleto de canais, bolsas e outras estruturas membranosas, sendo uma delas o núcleo, no qual se localizam os cromossomos. Então, a célula eucariótica, além dela possuir o núcleo, ela também tem diversas estruturas membranosas, como o retículo endoplasmático, granuloso e o não granuloso, complexo golgiense, tem as mitocôndrias. Então, além delas terem o núcleo, também possuem organelas membranosas,
que não está presente nas procarióticas. A procariótica não tem núcleo nem organelas membranosas. Já as eucarióticas possuem o núcleo e também as organelas membranosas. Aqui nessa figura nós temos as representações esquemáticas de uma célula procariótica na esquerda e de uma célula eucariótica na direita. Então a célula procariótica, ela não possui núcleo, né? O DNA dela fica em uma região do citoplasma chamada de nucleoide. Ela possui a parede celular externamente, a sua membrana plasmática. Possui a membrana plasmática, porque a membrana plasmática está presente em todas as células, inclusive na procariótica. Possui o citoplasma, onde fica os ribossomos, que são estruturas responsáveis pela produção das proteínas, e o material genético da procariótica fica no citoplasma. Algumas também apresentam flagelos, que são utilizados na locomoção. Já a célula eucariótica, além delas possuírem a membrana plasmática e o citoplasma, elas também apresentam o núcleo, que é uma região delimitada por um envelope nuclear ou carioteca, que é uma membrana de duas camadas, chamada de carioteca ou envelope nuclear, que separa o interior do núcleo do citoplasma. E é nesse interior do núcleo que fica o DNA, né? Junto com proteínas. Tem também o nucleolo. A célula eucariótica também tem organelas, como o retículo endoplasmático granuloso. Possui também o complexo golgiense, possui lisossomos, possui a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração aeróbica, que utiliza gás oxigênio. Tem o retículo endoplasmático não granuloso, que produz lipídios. Possui os centríolos, que é responsável pela produção dos microtúbulos, que faz parte do citoesqueleto da célula. No caso da célula procariótica, ela equivale ao tamanho de uma mitocôndria na célula animal, né? Então a célula procariótica, ela é menor do que a célula eucariótica. Ela equivale ao tamanho de uma mitocôndria da célula animal, né? Porque acredita-se que a mitocôndria ela teria sido uma bactéria há bilhões de anos atrás, que passou a viver dentro da célula eucariótica, que é uma teoria chamada de teoria da endossimbiose sequencial. Então a célula procariótica ela é do tamanho de uma mitocôndria, né? E a procariótica não possui núcleo, e a eucariótica possui o núcleo e as organelas membranosas, né? Nós veremos agora algumas diferenças que existem entre as células. Existem diferenças entre as células de diversos organismos e também entre células de um mesmo organismo. As maiores diferenças são encontradas entre as células bacterianas, que apresentam célula procariótica destituída de núcleo e de organelas membranosas, e os demais seres vivos, que têm células eucarióticas. Outra diferença é que a presença de plastos no citoplasma das células vegetais as diferencia das células animais. Por exemplo, a célula vegetal tem os plastos, né? Os cloroplastos e outros tipos de plastos, que são organelas que não existem em células de animais, né? A célula vegetal também possui parede celular, que é ausente nas células dos animais. Apesar dessas diferenças, uma análise dos aspectos celulares essenciais mostra que todas as células eucarióticas compartilham a mesma estrutura básica e funcionam de modo muito parecido. Então, embora existam muitas diferenças entre as células de bactérias, de animais, de vegetais,
mas elas têm uma estrutura básica, né? E apresentam um modo de funcionamento semelhante, apesar de todas as diferenças que existem entre elas. Nessa figura, nós temos a representação esquemática na esquerda de uma célula animal e na direita a representação esquemática de uma célula vegetal. A estrutura básica delas é muito semelhante, mas existem algumas diferenças. A célula vegetal tem o cloroplasto, que é onde ocorre a fotossíntese. No cloroplasto existe a clorofila e é onde ocorre a fotossíntese. Esse cloroplasto não está presente na célula dos animais, só na célula dos vegetais. A célula do vegetal também tem o vacúolo, que é onde ela armazena água, sais minerais e outras substâncias. Esse vacúolo também não está presente na célula dos animais. A célula vegetal também apresenta a parede celular, celulósica, né? Essa parede celular não tem na célula dos animais, somente na célula dos vegetais. Também existem estruturas que tem na célula do animal e não tem na célula dos vegetais, como por exemplo o centríolo. O centríolo é uma estrutura que tem na célula dos animais, que faz parte da produção do citoesqueleto da célula animal e participa do processo de divisão celular da célula animal. Já a célula vegetal não tem o centríolo, né? Agora, as outras estruturas tem nas duas. O núcleo tem nas duas. Membrana plasmática tem nas duas. Citoplasma tem nas duas. Complexo Golgiense tem nas duas. Retículo endoplasmático tem nas duas. Mitocôndrias tem nas duas. Então a estrutura básica ela é semelhante, mas existem algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Em função do comportamento das células em diversas situações, inchar, murchar, estourar, os primeiros citologistas logo perceberam que elas eram delimitadas por algum tipo de película muito fina, invisível até nos mais poderosos microscópios fotônicos modernos. Essa película hipotética foi denominada membrana plasmática. Então, quando os cientistas observavam a célula através do microscópio, eles percebiam que ela podia inchar, podia murchar, estourar. Então havia alguma estrutura que delimitava o limite da célula, né? Que separava a parte externa da interna. E ela foi denominada membrana plasmática. Com o progresso da microscopia eletrônica, a membrana plasmática foi finalmente visualizada. Nos cortes transversais observados ao microscópio eletrônico, ela aparece como duas linhas escuras entremeadas por uma região central mais clara, e sua espessura situa-se em torno de 5 nanômetros. Então, a partir do microscópio eletrônico já foi possível visualizar a membrana plasmática, já que ele pode aumentar a imagem da célula mais de 100.000 vezes, né? Aqui, por exemplo, nessa figura, nós vemos essas listras escuras, entremeadas por uma região mais clara, são as membranas, né? Então, a partir do microscópio eletrônico, já foi possível visualizar as membranas biológicas. A microscopia eletrônica e as análises bioquímicas revelaram também que o citoplasma de uma célula eucariótica é repleto de membranas, com espessura e composição química semelhantes à da membrana plasmática.
Então, não existe apenas a membrana plasmática. No citoplasma da célula também existem membranas biológicas de composição química semelhante à membrana plasmática. Por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso e o não granuloso, ele possui várias membranas, formando a sua estrutura, né? O complexo Golgiense também é formado por várias membranas. Então, não apenas a membrana plasmática, ela existe apenas só ela na célula. Também existem as biomembranas do retículo endoplasmático, o complexo Golgiense. As próprias mitocôndrias também têm membranas. Então, são muitas membranas. Aí, no caso, biomembranas não se refere apenas à membrana plasmática. Também se refere às membranas internas da célula presentes no citoplasma. Aí são chamadas de biomembranas. Esse sistema membranoso citoplasmático forma um labirinto de tubos e bolsas cercados por um fluido aquoso, no qual há túbulos e filamentos proteicos finíssimos, além de partículas de diversos formatos e tamanhos. Então, no citoplasma da célula existe um conjunto de tubos e bolsas membranosas, né? Formando o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, lisossomos. As mitocôndrias também têm membranas. Então, existem diversos conjuntos de membranas também no citoplasma das células. Aqui nessa figura, nós temos a fotomicrografia do corte de um linfócito, mostrando o núcleo, que é essa região escura no centro, e a profusão de estruturas membranosas citoplasmáticas, aumento de 4.300 vezes. Então, essas listras escuras, entremeadas por partes mais claras, são as membranas biológicas, né? No citoplasma da célula também tem as biomembranas. São essas listras escuras entremeadas por uma região mais clara, que existem também no citoplasma das células, não apenas na membrana plasmática. Agora nós veremos a estrutura molecular das biomembranas. Análises bioquímicas de membranas celulares mostraram que seus principais componentes são fosfolipídios. As biomembranas das células animais apresentam ainda o colesterol, um tipo de lipídio ausente em células vegetais. Então, as membranas biológicas, elas são formadas por fosfolipídios. São lipídios que têm uma cabeça eletricamente carregada com o grupo fosfato e duas caudas de ácidos graxos, que são apolares, essas caudas de ácidos graxos. E no caso dos animais ainda tem o colesterol. Então, o colesterol, muitas vezes a pessoa pensa que o colesterol ele faz mal. Mas o colesterol ele faz parte das membranas celulares dos animais, das células dos animais. E o colesterol também é precursor de hormônios como testosterona e progesterona. Então, na membrana dos animais, além dos fosfolipídios, também tem o colesterol, que está ausente nas células vegetais. Então, vegetais não têm colesterol. Então, quando você come um alimento de origem vegetal, esse alimento não possui colesterol. O colesterol só está presente nas células dos animais. As moléculas de fosfolipídios apresentam uma cabeça eletricamente carregada, representada pelo grupo fosfato, e duas caudas apolares, representadas pelo glicerídeo. As cabeças eletricamente carregadas dos fosfolipídios tendem a atrair moléculas de água, que também têm cargas, né? Nós vimos que a molécula de água ela tem polaridade positiva nos átomos de hidrogênio e polaridade negativa nos átomos de oxigênio. Dessa forma,
A cabeça eletricamente carregada do fosfolipídio atrai as moléculas de água, que são eletricamente carregadas. São polarizadas, né? A água é solvente polar. Sendo por isso denominadas hidrofílicas, do grego hidro, que é água, e filos, que é amigo. Então, substâncias hidrofílicas são substâncias que têm afinidade com a água. Elas se dissolvem em água, atraem moléculas de água. Já as caudas de ácidos graxos do fosfolipídio, sem carga elétrica, tendem a repelir moléculas de água, sendo por isso denominadas hidrofóbicas, do grego hidro, que significa água, e phobos, que significa medo, aversão. Então, as caudas de ácido graxo, elas são hidrofóbicas, porque elas não têm polaridade. Dessa forma, elas repelem as moléculas de água. Então, as moléculas de água ficam próximas das cabeças polares do fosfato, do fosfolipídio. Já as caudas polares de ácidos graxos, elas repelem as moléculas de água. Em 1972, os pesquisadores estadunidenses Jonathan Singer e Gert Nicholson, com base na constituição química e no comportamento das biomembranas, elaboraram um modelo molecular para explicar sua estrutura altamente dinâmica. Então, aqui nós temos a foto do Gert Nicholson e do Jonathan Singer. Esses dois pesquisadores estadunidenses, com base em estudos feitos com a membrana e na constituição química, eles elaboraram um modelo das biomembranas, que é conhecido como o modelo do mosaico fluido, né? Esses dois pesquisadores elaboraram um modelo de mosaico fluido das biomembranas. No modelo de Singer e Nicholson, as biomembranas seriam constituídas por uma camada dupla de moléculas de fosfolipídios bem compactadas. As cabeças dos fosfolipídios, eletricamente carregadas, estariam voltadas para as faces externas da membrana, em contato com a água, sempre presente nas soluções internas e externas da célula. Com isso, esconderiam as caudas sem carga elétrica da água circundante, voltando-as para o interior da dupla camada molecular da membrana. Segundo o modelo, é essa estrutura em dupla camada que confere às membranas biológicas sua grande estabilidade e dinamismo, embora se desloquem continuamente no plano da membrana. As moléculas de fosfolipídio nunca perdem o contato umas com as outras. Então, esse modelo de Jonathan Singer e Gert Nicholson é conhecido como o modelo do mosaico fluido. Segundo ele, a membrana biológica tem duas camadas de fosfolipídios. O modelo de Singer e Nicholson também supõe a presença de moléculas globulares de proteínas incrustadas na bicamada de fosfolipídios, como se fossem peças de um mosaico. Algumas dessas proteínas encontram-se em posição superficial na dupla camada lipídica, enquanto outras a atravessam de lado a lado. Então, segundo esse modelo, também não é apenas fosfolipídios que existem na membrana. Também existem proteínas. Algumas proteínas ficam na superfície interna ou na superfície externa da membrana, da dupla camada, e outras proteínas atravessam a bicamada de lipídios de um lado ao outro. Então, também existem proteínas nesse modelo, como se fossem peças em um mosaico. A movimentação das proteínas na estrutura da biomembrana
explica diversas funções importantes que levou Singer e Nicholson a denominar sua proposta como modelo de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Porque a biomembrana ela é uma estrutura fluida, ela não é rígida. Os fosfolipídios e as proteínas, eles têm livre movimento para se movimentar na bicamada de fosfolipídios, mas sempre mantendo o contato entre si. Então a membrana biológica ela é fluida, ela permite o movimento dos fosfolipídios e das proteínas. Aí eles deram o nome de mosaico fluido. Mosaico porque ele é formado por várias partes juntas, fosfolipídios, proteínas, e fluido porque a biomembrana ela é fluida, ela permite o movimento dessas partes que a constituem. Aqui nessa figura nós temos uma representação esquemática da membrana plasmática de acordo com o modelo do mosaico fluido. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Essas estruturas estão representando os fosfolipídios. Essas bolinhas azuis estão representando a cabeça eletricamente carregada do fosfolipídio, onde existe o fosfato. E essas duas perninhas amarelas estão representando as duas caudas de ácidos graxos presentes no fosfolipídio. Então existe uma camada de fosfolipídios na parte externa da membrana e também uma camada de fosfolipídios na parte interna. É uma bicamada de fosfolipídios. A cabeça eletricamente carregada, como ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água, ela fica virada para a água, porque na célula sempre tem água, tanto dentro da célula quanto fora. Então a cabeça eletricamente carregada, ela fica voltada para a água, porque ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Já as caudas apolares de ácidos graxos, como elas são hidrofóbicas, elas não têm afinidade com a água, elas ficam viradas uma para outra, né? As caudas de uma bicamada de fosfolipídios, as caudas apolares, ficam viradas para a cauda da outra camada, porque elas são hidrofóbicas, elas não têm afinidade com a água. Já as cabeças eletricamente carregadas ficam voltadas para a água, para a face externa e para a face interna da célula, onde existe água. E também não existe apenas os fosfolipídios. Nas biomembranas, na membrana plasmática, também existem as proteínas. Essa estrutura rosa, ela está representando uma proteína da membrana. Essa daqui atravessa a membrana de um lado a outro. E também existem glicídios. Glicídios que constituem o glicocálix. Porque além das proteínas, também existem as glicoproteínas, que são proteínas que têm glicídios também associadas a elas. Essas glicoproteínas atuam no reconhecimento das células, na comunicação entre uma célula e outra, para a célula reconhecer as outras células do organismo. Então, forma o glicocálix, que também tem proteínas na membrana e também glicoproteínas, proteínas associadas a glicídios, além da bicamada de fosfolipídios que tem nas membranas biológicas. Já foram identificadas dezenas de tipos de proteína nas membranas celulares. Algumas delas, voltadas para o exterior, estão ligadas a moléculas de glicídios, que formam uma espécie de malha filamentosa em torno da célula, denominada glicocálix. Outras formam poros,
que permitem a passagem de moléculas de água e de íons. Por exemplo, os íons, que são as partículas eletricamente carregadas, como sais minerais, como sódio, potássio, cálcio. Então, alguns íons, para eles atravessarem a membrana, eles precisam atravessar através de uma proteína presente na membrana, né? Então, algumas proteínas presentes na membrana permitem a passagem de íons e de água. Outras ainda capturam substâncias fora ou dentro da célula, transportando-as através da membrana e soltando-as do lado oposto. Então, algumas proteínas da membrana, elas realizam o transporte ativo, né? Elas capturam partículas de um lado da membrana e transportam para o outro lado. Então, elas ajudam também a transportar substâncias de um lado para outro da membrana. Além disso, determinadas proteínas presentes na membrana plasmática atuam no reconhecimento de fatores físicos e químicos do meio, estimulando a reação celular. Então, para a célula reagir, ela também depende de proteínas presentes em sua membrana. Por exemplo, os hormônios, eles se ligam na célula muitas vezes através de proteínas presentes na membrana, né? Então, muitas proteínas presentes na membrana reconhecem hormônios, reconhecem outras células. Então, tem muitas funções importantes de proteínas presentes na membrana da célula. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!